Fala, galera! Ó, aqui agora o primeiro programa após Enem. Claro, né? Pós ao segundo dia do Enem, que você fez a prova aí de matemática e Berg já resolveu a prova inteira. E no nosso programa de quinta-feira vai ser toda a resolução feita pelos professores de matemática do Zenit. Mas hoje, brother, tem resolução de química e de física, tá bom? Claro, a gente também vai resolver essa prova de biologia que vocês fizeram domingo. Mas antes de tudo, nessa abertura do programa, eu quero discutir uma coisa foda sobre a prova, manjou? Essa prova que você fez agora aí, domingo no Enem. Vamos ver aqui se é mito ou se é verdade. Galera, de boa, eu vou comentar um negócio aqui que eu não tenho nem figurinhas para poder falar sobre isso. É porque tem uma galera, brother, de boa aí. Essa galera vai aí para o Instagram, fazendo live no Instagram, vai para o YouTube e começa a dizer que a prova do Enem foi uma prova extremamente difícil, porque caiu questões falando sobre o nível universitário. Galera, se você está fazendo uma faculdade que está cobrando o nível do Enem, sai dela, viu? Corre, saia dela, porque não tem uma questão, uma sequer, que é nível de terceiro grau, como é dito aí por essa galera nesse Instagram e também no YouTube. Mas quem é essa galera que fala isso? Geralmente é uma galera que fez 1, 2, 3 anos, nada contra isso, ok? Eu sempre digo aqui, vocês sabem, só perde quem desiste. Mas a onda não é essa, não é porque você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos que você virou expert no Enem. Eu tô dizendo isso porque eu fiz mais de 27 vestibulares, ok? E quando eu era estudante, os meus professores, eram eles mesmos que sabiam sobre a prova. Então, quando o Enem lá em 2009, a gente já está aqui em 2019, quando o Enem fez a reformulação da prova em 2009, você estava onde? Você não estava nem no ensino médio ainda. Então, qual é a viagem que você precisa se tocar? Essa galera que fica aí comentando, a prova tinha nível superior. Galera, de boa aqui para nós. Você está fazendo aí uma faculdade agora, está cursando uma área de saúde, por exemplo, enfermagem, medicina. É óbvio que se na prova vai cobrar uma questão falando de fisiologia, é mais do que certo que você vai ver fisiologia no seu curso de medicina. E é lógico que os hormônios que se ensinam no ensino médio, que as proteínas que são faladas em fisiologia, as enzimas que são utilizadas, todo o processo metabólico é falado no ensino médio. Então você pega todo o material aí de ensino médio e você vai perceber que quando se fala de sistema digestório, se fala de sistema digestório. Quando se fala de vegetais, por exemplo, então você está falando também de quê? De toda a fisiologia vegetal. Quando você está falando lá no curso de farmácia, no curso de química, e você tem lá uma questão do Enem falando de estequiometria, uma questão de química orgânica, claro, é óbvio, galera. O que se fala no ensino médio não é distinto do que se encontra dentro da universidade. Mas isso não significa que você tem que vir aqui agora para o Instagram, para o YouTube, dizer que a prova é do nível de terceiro grau. Ô, galera, de boa aqui para nós, Eu tenho 43 anos, dou aula desde 1997, ok? E isso que estão dizendo aí, é mito, beleza? É mito. É uma galera que está querendo ganhar seguidores. E aí, para poder ganhar seguidor, você fala o que você quiser, tá bom? Então você diz para a pessoa que a prova é de nível superior. Eu vou parar por aqui, porque, galera, eu não tenho nem figurinha, como diz uma sobrinha minha, dedinho para baixo para essa galera, viu? Nada a ver. Mas, o que a gente vai falar aqui hoje é, claro, né, gente? Você precisa lembrar que Gigi, hoje eu não tô zen não, viu, Gigi? Mas diz que Gigi tá toda zen. Eu não, hoje eu tô pirado com essa galera aí que fica dizendo, Gigi, que a prova é de nível superior. Então, vamos iniciar já aí pra eu ficar bem calminho, Gigi, Gigi zen. Vai lá, Gigi. Gigi zen, hein? E também, galera, claro, né? Não pode deixar de falar de quê, Omar? Falar de prova. E vamos falar da prova do Enem. Hoje, vocês vão ter aí, falando de prova do Enem, na resolução de exercícios, a gente vai ter o nosso professor de física, Alisson, e o professor Rafa. Eu acho que vou dar uma participação também junto com o Rafa, viu? Rafa tá bem aqui. E eu vou falar algumas coisinhas aí também dessa prova de química.
Então a gente vai falar também de prova e, claro, não pode deixar de faltar nunca o quê? Foca na revisão. Galera, e por último, vamos ver o que a galera achou aí, né? Desse dia e, claro, finalizou toda essa coisa aí do Enem, mas quando você termina o segundo dia do Enem, você pensa em quê? Você pensa nos vestibulares. A gente está aí uma semana dando uma descansada, só vai retornar só na próxima segunda-feira, mas no dia 18, as aulas, né, normais. Mas lembre, né, que esse é o momento de você ver realmente qual é aquele vestibular que você vai fazer. E a gente vai aí também escutar o que está rolando por aí com essa galera dizendo como foi a prova. Valeu, galera. Vamos lá. Toca aí o início do programa. Vamos lá começar aqui agora realmente com uma coisa que é, verdade, viu? Não é mito não. Gigi Zen. Toca aí, Gigi. No zênite da civilização habitam a sábia girafa, cujo conhecimento alcança o mais alto grau entre todos os mestres. Seu nome é Gigi. Melhor dizendo, mestre Gigi. Mestre! Diga, meu filho, o que foi? Espera só um pouco, mestre. Perdi o meu fôlego na subida. Não sei o que aconteceu. Meu filho, quanto maior a altitude, menor é a pressão parcial de O2. Vamos lá, né? Chegou o momento, então a gente vai aí aproveitar, né? Eu vou unir aqui, viu, galera? Vou fazer uma coisa aqui totalmente diferente. A gente vai falar de, focar na revisão. Mas como é que a gente vai focar na revisão? Fazendo essa prova. O programa aí vai estar um pouco grandinho hoje, porque é resolução de questão. E a questão do Enem estava fácil, beleza? Como sempre foi, tranquila. Claro, algumas bem trabalhosas, principalmente na área de física. Então, vamos lá fazer essas questões da prova de física e também de química. E aí, pessoal, aqui quem fala é o professor Alisson e hoje estamos aqui para resolver algumas questões da prova do Enem 2019. Espero aí contribuir para o entendimento de alguns fenômenos que continuaram caindo, né, como já é de costume na prova. A ideia é a gente analisar, estou aqui com a prova cinza, e na prova cinza nós temos aí a questão de número 91, onde é uma questão que fala sobre óptica, na verdade, tratando aí da propagação da luz no processo de formação das imagens. Então gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura dessa questão. A maioria das pessoas ficam com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água, mas há uma exceção, o povo Moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostram que as pupilas de olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição. Aí eu coloquei um esboço do que seria aqui o globo ocular e nessa reta pontilhada aqui de azul, a ideia do centro óptico. Se a pupila do povo Moken ela sofre uma redução significativa no seu tamanho, então simplesmente nós teremos um menor diâmetro para a pupila. E eu posso colocar ela aqui no tamanho menor. O que acontece? Na hora que os raios de luz provenientes do Sol, eles incidirem sobre a pupila,
Então nós teremos aqui uma redução no diâmetro, consequentemente uma redução aí no desvio que esses raios sofrerão. E vocês vão lembrar que desvio que os raios de luz sofrem é um fenômeno associado à refração. Então, analisando as alternativas, nós temos aí o que mais se caracteriza próximo do fenômeno é o que está na letra D, do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Então, alternativa correta, letra D. Olá, pessoal. Continuamos aí com a correção da prova cinza, questão 94. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros, sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Bem, de acordo com o texto, há uma contestação aí ao chamado modelo corpuscular da luz, que foi proposto por Newton. Dá para a gente perceber uma citação aí, onde existe uma referência ao fato de os raios luminosos, eles se atravessarem, Então, quando um intercepta o outro, eles seguem os seus caminhos como se nenhum deles existisse. Então, esse comportamento aí é um comportamento ondulatório. Então, de acordo com o modelo corpuscular, isso não seria possível. Então, a contestação aí, ela segue o modelo corpuscular da luz e nós temos como alternativa correta a letra C. E não poderia faltar aquela questão de cinemática. E em cinemática nós vamos lembrar velocidade, aceleração, movimentos retilíneo uniforme, pode ser o variado, pode ser que apareça um movimento circular, mas enfim, essa questão ela veio trabalhar com conceitos básicos, introdutórios sobre cinemática. Questão 97. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou a lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1000 metros, a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então aqui no quadro, coloquei um esboço da situação e essa parte que eu vou aqui pontilhar, ele representa justamente aquela parte que são os 20% de sobreposição. Nós temos aqui uma altitude de 1000 metros e se nós queremos achar a distância que deve ser percorrida entre os dois pontos que serão registrados, dá para utilizar a trigonometria, onde nós podemos, por exemplo, dividir esse triângulo aqui em dois. E aí o que nós temos? Como esse ângulo aqui é de 45 graus, aqui embaixo eu tenho uma formação de um ângulo reto e nesse canto eu teria mais um ângulo de 45 graus, fazendo com que esse triângulo aqui seja chamado de triângulo isósceles. Qual a vantagem disso? Porque esse lado que eu estou projetando aqui, cujo valor equivale a 1000 metros, ele também seria igual a este lado. Do mesmo modo que esse pedaço aqui, ele também teria a mesma medida. No entanto, temos que levar em consideração que essa parte aqui é uma sobreposição. Então, para calcular a distância entre as duas posições, nós vamos considerar esse aqui, eu vou chamar de x, esse outro pedaço também vale x. Mas eu vou retirar da minha conta essa informação que foi dado na questão como o nosso ΔS. Então, o que eu posso concluir?
essa distância aqui, D, ela é formada por x mais x, que seria essa distância total aqui, referente à hipotenusa desse triângulo, menos o ΔS. Só que eu tenho que lembrar que esse ΔS, ele equivale a 20% de x. Então, pelas análises da figura, nós temos que a distância entre as duas imagens fica 1000 mais 1000 e 20% de 1000, nós temos aqui um valor igual a 400. Logo, podemos concluir que a distância percorrida equivale a 1.600 metros. Mas observe, o que é solicitado na questão é o tempo necessário para que isso aconteça. E aí nós temos um dado na questão que é a velocidade do avião. Ele percorre com uma velocidade de 50 metros por segundo. Daí vocês vão lembrar que a distância pode ser calculada como sendo a velocidade vezes tempo. Uma distância de 1.600 metros com uma velocidade de 50 metros por segundo vezes o nosso tempo. Posso cortar aqui um zero, aplicar a matemática básica e simplesmente terei 160 sobre 5. Isso aqui me dá um valor igual a 32 segundos. E aí você vai e marca a letra B. E a resolução não para. Agora nós teremos a questão número 100. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carilo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Bem, pessoal, essa confusão aí, ela é comum, pois toda vez que nós temos a sensação de frio, a gente acostuma dizer que o frio entrou no ambiente, se você está, por exemplo, na sua casa. Mas você tem que lembrar de um princípio básico que, quando trabalha-se com temperatura, nós temos a ideia de energia. E a energia térmica, que a gente habitua a chamar de calor, ela flui espontaneamente. Então vamos lembrar disso aqui, ó. Então, espontaneamente, do corpo mais quente para o mais frio. Então, se você está sentindo frio, significa dizer que você está perdendo calor. Então, calor está saindo daquele ambiente. Aí você lembra, o frio não entra, é o calor que sai. A porta, ela está atuando aí no ambiente simplesmente para reduzir a quantidade de calor que sairia do meio interno, que é onde a pessoa está, para o meio externo. E o cobertor, ele não aquece, o cobertor simplesmente diminui a área sobre ali a pessoa, e aí quando esse cobertor ele está envolvendo a pessoa, ele possibilita ali, na verdade, que o calor ele fique retido naquela determinada área. Então, analisando as alternativas, nós temos aqui, ó, a letra C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. E todo ano tem. Todo ano tem o quê, professor? Tem questão de eletrodinâmica, circuitos elétricos, não pode faltar na prova do Enem. Então, nós temos aqui uma representação de um circuito, onde, de acordo com o texto, nós temos aí lâmpadas e um televisor que estão conectados numa associação aí que a gente pode chamar de associação mista, né? Porque, de repente, você tem dispositivos que estão em paralelo, mas esses que estão em paralelo, se você aplicar os conceitos, eles poderão ficar em série com este outro resistor que está aqui isolado. Então, vamos ao texto. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms,
que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito, que é uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é. Então, nessa questão, turma, nós vamos perceber o seguinte. A televisão está representada aqui por esse resistor e ela funciona numa faixa de tensão entre 90 volts e 130 volts. O circuito está sendo alimentado por uma fonte de tensão de 120 volts. Então, nós vamos utilizar para a televisão essa DDP. Então, eu vou colocar que a DDP da televisão será igual a 90 volts. Como ela tem uma resistência de 50 ohms, então é possível calcularmos a corrente necessária para que ela funcione. Com o valor dessa corrente, nós também podemos ter uma dimensão de qual é a corrente associada ao resistor de 10 ohms e lembrar de uma coisa, como ela está ligada em paralelo com as lâmpadas, então significa dizer que as lâmpadas também ficarão submetidas a uma DDP igual a 90 volts. Então vou separar da seguinte maneira. Televisão. Aplicarei aqui a equação que todos vocês já conhecem, né? A representação matemática da primeira lei de Ohm, e saberemos qual a corrente que está chegando até a TV. Efetuando aqui os cálculos, vocês chegaram em 1,8 amperes. Mas, professor, e aí? Essa é a corrente total? Vocês vão lembrar que não. A corrente ela é fornecida aqui por quem está alimentando o circuito. Essa corrente que está saindo aqui dessa fonte de tensão, ela passa por esse resistor de 10 ohms e a partir dele você tem uma distribuição, pois nós temos uma ligação aqui em paralelo. E aí, o que acontece? É possível então nós calcularmos qual a corrente que chega aqui nesse resistor. Mas para isso, lembre-se de uma coisa. O sistema está fornecendo 120 volts. Desses 120 volts, 90 está sendo utilizado aqui pela televisão e as lâmpadas que são ligadas com a mesma tensão. Então, o que eu posso concluir? Que nesse resistor de 10 ohms, nós temos uma DDP igual a 30 volts. Então, o que eu faço aqui agora? Calcular a chamada corrente total. E aí, o que acontece? Eu tenho novamente a aplicação da primeira lei de Ohm, só que agora com uma DDP igual a 30 volts. Efetuando essa conta, você chega em 3 amperes. O que dá para perceber? O circuito, ele libera uma corrente de 3 amperes, só que a televisão está utilizando 1,8. A diferença entre o que a televisão utiliza e a total será justamente a corrente elétrica utilizada pelas lâmpadas. E aí você vai perceber que a corrente para as lâmpadas fica 3 menos 1,8. Isso aqui vai me dar 1,2 amperes. Mas o que a questão quer é saber o número de lâmpadas que eu posso conectar. Para isso, eu preciso saber qual a corrente que cada uma dessas lâmpadas necessita, já que eu tenho 1,2 amperes para essas 5 lâmpadas. Então, qual o procedimento a ser feito? Aplicar novamente a primeira lei de Ohm. Então, a corrente numa lâmpada. Professor, o que devo fazer? Simples. U igual a R vezes I. Mas agora nós vamos utilizar qual DDP? Já que elas estão associadas em paralelo com a televisão, a DDP é de 90 volts. Cada lâmpada dessa, ela tem uma resistência de 200 ohms. Isso aqui vezes a corrente. Efetuando essas contas, você vai chegar em 0,45
amperes. O que dá para concluir daí? Eu tenho 1,2 amperes, que é a corrente elétrica disponível para as lâmpadas. Porém, cada lâmpada, ela está utilizando 0,45. Então, nesse modelo, basta você dividir. Então, o número de lâmpadas ficaria 1,2 dividido por 0,45. O que você percebe? Efetuando essa divisão, você vai achar um número maior do que 2. Só que você vai lembrar, você tem apenas 1,2 amperes. Então, como medida de segurança, você vai colocar quantas lâmpadas? 2. Observe, uma lâmpada, 0,45 amperes. 2 lâmpadas, você já tem 0,9. Se você colocar uma terceira lâmpada, você já vai precisar de 1,35. Mas você tem disponível apenas quanto? 1,2. Então, a alternativa correta, eu posso afirmar que é a alternativa B, onde eu tenho ali o número 2. Vamos de questão 106. Questão 106, ela dá para a gente associar com o princípio de conservação da energia, porque nós temos uma situação aqui onde o fato de um deslocamento de uma certa altura, ele promove aí uma rotação. E aí eu tenho a altura sendo responsável por uma mudança, digamos assim, na velocidade. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, o ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em 2 etapas. Etapa 1. A explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível, em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento, largura e altura, assim como a da massa e de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir, como vocês podem acompanhar abaixo da figura. O resultado do cálculo da etapa 2 em Joule é importante. Se está solicitando um resultado em Joule, então eu quero saber o valor da energia. Qual energia seria essa? A energia associada à rotação. Então, pelo princípio de conservação da energia, nós temos que a energia mecânica inicial, ela é igual à energia mecânica final. Só que você vai perceber o seguinte, na etapa 2, a altura, maior atingida ali, ela é 2/3 da altura total, onde você tem isso observado quando o ioiô, ao atingir o ponto mais baixo, ele fica a 1/3 dessa altura. Então o que você vai perceber? Essa energia mecânica inicial vai se transformar na energia de rotação. Só que, quem será essa energia mecânica inicial? Lembre-se, o objeto está a uma certa altura. Então a altura faz com que eu tenha que colocar na cabeça a energia potencial gravitacional. Mas no lugar do H, eu vou colocar a altura em que ele desce. Então, 2/3 de H. E do outro lado, essa energia mecânica final, ela passa a ser a energia cinética, que foi chamada aqui, energia cinética de rotação. Professor, e quais são os valores que eu tenho aí para poder calcular? Nós temos que a massa do ioiô equivale aí a 30 gramas. Nós temos a gravidade equivalendo a 10 e a altura dele seria justamente o comprimento, onde você observa aqui embaixo, tamanho C por L por A. Então, esse A indicaria a altura, 410 milímetros. Então, agora é apenas substituição. 30 gramas, 30 vezes 10 a menos 3. A gravidade vale 10. Aqui na frente eu vou colocar 2/3
da altura, mas a altura 410 milímetros, eu posso simplesmente colocar 0,41. Isso tudo igual à minha energia cinética de rotação. Efetuando aqui os cálculos, vocês vão chegar nesta expressão matemática. 0,82 vezes 10 elevado a menos 1. Vai olhar para as alternativas e vai perceber que não tem mais. Se você tiver uma sacada matemática rápida, você desloca essa vírgula para a direita. E aí você vai perceber que esse número vira 8,2 vezes 10 elevado a menos 2. A unidade de energia é o Joule. E você finaliza a sua questão, marcando qual alternativa? Alternativa B. Significa B de que você foi bem nessa prova de física. Continuando aí a nossa saga, resolvendo esse Enem, desmistificando possíveis respostas improváveis, né, que vocês pensaram em obter, aparece a questão 109, onde nós temos agora um assunto voltado à pressão. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra é de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB, observa-se que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos. Pessoal, essa questão era uma análise bem tranquila, onde você ia pegar algumas citações ali na questão. Temos uma informação aí que afirma o seguinte, que o pneu A, ele deforma menos, então deforma menos que o pneu B, quando eles são submetidos a determinadas pressões. Então o que você vai concluir? Se o pneu A deforma menos que o B, significa dizer então que a pressão em A ela tem que ser maior do que a pressão em B. E aí você já vai para as alternativas para o processo de eliminar aquelas que você não vai marcar hipótese alguma, tipo a letra A, a letra D. E aí já aumenta a sua chance de acertos. Porém, agora eu tenho que saber informação sobre as massas. E aí no início da questão você tem o seguinte, ó, os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Então eu pensei no seguinte, o pneu B, ele é mais largo que o pneu A. E aí nós temos o seguinte, logo abaixo, ele informa que as massas de ar comprimido nos pneus, eles são diretamente proporcionais aos seus volumes. Então o que acontece? A ideia do pneu B ele ser mais largo, eu posso então associar a ele ter um maior volume, porque é análise direta aí das informações que foram dadas. Então, se ele tem um maior volume, de acordo com a questão, ele teria também uma maior massa. Então, o que eu posso concluir disso? Que a massa de B, ela é maior que a massa de A. E isso você tem na alternativa B. Sigamos, galera. Agora é a questão 116. Slackline. É um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente,
formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e foram dados aí informações relativas a duas razões trigonométricas, seno e cosseno, para os ângulos de 10 graus. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Pessoal, essa questão envolve um pouco de trigonometria, mas ela é uma questão que sai fácil. Observe que ela afirma uma inclinação aqui referente a 10 graus nos dois lados. Você vai observar que essa deformação foi devido à atuação da força peso, quando a pessoa estava no centro da corda. E aí vocês já vão fazendo associações de que a força peso, ela pode ser calculada como sendo o produto entre a massa e a gravidade. No entanto, para que haja o equilíbrio, vocês vão perceber o seguinte: a força de tração, ela está aqui, ó, com uma inclinação. Então, para equilibrar essa força que está na vertical, você precisa de forças que têm agora o sentido oposto. E aí o que você vai perceber é que a tração, que está aqui na direita, ela tem uma componente na vertical, da mesma forma que essa tração que está à esquerda. Essa tração, devido a ser na vertical, costuma-se a gente chamar de TY, o componente vertical da tração. Alisson, e na horizontal, o que acontece? Eu tenho também uma componente, que é a componente TX. No entanto, eu só tenho essas duas forças atuando aqui e em sentidos opostos. O que acontece, como o deslocamento é na vertical, significa dizer que essa força se equilibra com a de cá. Então, para que você tenha esse equilíbrio aqui, eu preciso que as forças na horizontal, assim como as forças que atuam na vertical, elas sejam iguais a zero. A partir desse momento, você vai aplicar a ideia de que se tem um movimento, se não tem o movimento, a força resultante é igual a zero. E essa força resultante vai ser aplicada na direção, que nesse caso é na vertical. O que você observa é que você obtém duas vezes a componente vertical da tração, menos a força peso. Isso aqui é igual a zero. A partir desse momento, você vai observar que as forças que estão atuando em sentidos opostos, elas são iguais. Mas, professor, o que eu faço para calcular esse TY? Aí você vai lembrar das aulas de matemática, onde você vai perceber que se aqui eu tenho um ângulo de 10 graus, aqui eu tenho o seu complementar. Ou seja, quando eu somo aqui 10 com 80 graus, eu tenho a formação de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o que você vai perceber? Nos dois lados eu tenho a mesma coisa. E essa componente vertical da tração, se eu fechar essa figura aqui, eu tenho a ideia de um triângulo retângulo, onde a componente vertical ela pode ser calculada como a tração vezes o cosseno de 80 graus. Mas, professor, eu não tenho um cosseno de 80 graus. O que agora? O que eu devo fazer? Você vai observar que 80 e 10, eles são complementares. Então, você aprendeu que se a questão te forneceu o cosseno de 80 graus, ele vale o seno de 10. E é dessa forma que você vem e substitui 2 vezes a tração que multiplica o seno de 10 graus é igual a força peso. Seguindo a execução matemática, nós teremos 2 que multiplica a tração e aí você vai e consulta qual o seno de 10 graus. Você obtém aqui 0,17. Professor, e quem vai ser o peso? O que você não pode esquecer? A massa da atleta é 80 quilogramas. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu posso afirmar que isso aqui é igual a 800. Executando agora as nossas brincadeirinhas, o que eu tenho? T vezes 0,17 é igual a 400. Para finalizar,
eu tenho 400 dividido por 0,17. Observe um detalhe, ele pede a força que a fita exerce em cada uma dessas árvores. Você não terá uma divisão exata, você vai achar em torno de 2.353 newtons. Mas de acordo com as alternativas, a alternativa mais próxima seria a alternativa onde eu tenho 2,4 vezes 10 elevado a 3. Por que isso, professor? Eu vou deslocar a vírgula 3 vezes para a esquerda. E aí você vem e marca a letra D. E aí, galerinha, se liga na resolução de mais uma questão da prova do Enem. Caderno cinza, questão 93, ok? A questão diz assim, ó. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra na imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, nós temos o desenho, né? O papel filtro imerso dentro do copo de vidro com a quantidade de etanol e o etanol começa a subir pelo papel, ok? Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é ar. Então, gente, vamos ter uma noção em relação ao qual é o conteúdo que essa questão está me pedindo, qual é o conteúdo que ela está cobrando, é interações intermoleculares, ok? Nós temos duas substâncias e essas duas substâncias elas começam a interagir e é através dessa interação que nós vamos começar a perceber o etanol subindo pelo papel, tá? Então, se liga, falei de interações intermoleculares, eu estou pensando em quê? Em ligação de hidrogênio, em íon dipolo, em dipolo-dipolo, em dipolo induzido, tá? Mas olha as alternativas, o que elas vêm trazendo para a gente. Na letra A questão fala o seguinte, que está acontecendo a evaporação do líquido. Vocês acham que isso é verdade? Ó, mito. Não, o líquido não está evaporando. Nós estamos percebendo que o líquido ainda permanece ali no mesmo estado físico, ok? Então não é evaporação do líquido. Letra B, diferenças de densidade. Não, gente, nós não estamos falando em separação de fases nessas substâncias e eu também não estou pensando na ideia do papel flutuando no etanol ou vice-versa, tá? Então a diferença de densidade também não é. Ó, mito também a letra B. Reação química com o papel. Gente, reações químicas são transformações químicas, mudança da estrutura das substâncias. Está sendo formado alguma outra substância aqui? Algum produto está sendo formado aqui? Não, nós temos apenas interações intermoleculares, ok? Então, letra C, mito também. D, capilaridade nos poros do papel. O fenômeno chamado de capilaridade nada mais é do que a interação intermolecular entre substâncias, onde uma molécula interage ou arrasta a outra. Então nós vamos ter aqui ó, o caminhar do etanol sobre o papel, a ascensão do etanol sobre o papel através das interações intermoleculares. Então isso, ó, verdade, ok? A capilaridade vai acontecer do papel com o etanol, porque em ambos nós temos hidroxilas, e as hidroxilas elas são responsáveis pelas interações do tipo ligação de hidrogênio. Então, resposta correta, letra D. E na letra E, para finalizar, a resistência ao escoamento do líquido. Nós estamos percebendo uma resistência? Não. Nós estamos percebendo o escoamento acontecendo através dessas interações. Beleza? Então, resposta correta para essa questão, letra D, capilaridade nos poros do papel. Valeu, galera! Grande abraço! E aí, galerinha, vamos agora para a resolução da questão 95 do caderno cinza da prova do Enem, beleza? Então, falando agora ó, sobre titulação. Quando nós falamos de titulação, nós temos aquele princípio do número de mols da solução padrão igual ao número de mols do analito, beleza? Então, se liga na questão aí, ó. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta.
O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, um ácido triprótico. Olha a importante informação, grifa isso aí. E a massa molar, 192 gramas por mol, que também é informação relevante. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para as polpas comerciais de algumas frutas. Então, no quadro ele fala da polpa de fruta de acerola, caju, cupuaçu, graviola e maracujá. Cada um com o seu valor mínimo de acidez total expresso em ácido cítrico por grama em 100 gramas da polpa. Beleza? Informação importante, ó, por 100 gramas da polpa. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 grama de amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. Repare que ele não informa volume de água que foi adicionado, simplesmente diz que houve a dissolução. A solução obtida foi titulada com a solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro, 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica, que ele diz que é o titulante. Então nós temos a informação da solução padrão e nós temos também a informação da minha solução que vou em busca do analito, que é o meu ácido cítrico. Beleza? Então a resolução dessa questão, ela passa pela ideia de que eu tenho um ácido cítrico, que vai ser o meu titulado, e eu tenho o NaOH, que vai ser o meu titulante. No meu titulante eu tenho a concentração padrão de 0,01 mol por litro, que a questão me informou, e diz que foi gasto um volume de 24 ml. A minha solução, que é o titulante de ácido cítrico, nós temos a única informação aqui que é 192 gramas por mol o ácido cítrico, e olha a informação muito importante, que isso é um ácido triprótico. Que é isso, gente? Que é um ácido que é capaz de liberar 3 hidrogênios na forma de H+, na solução. E isso vai fazer toda a diferença para a gente aqui no cálculo, porque como eu tenho que ter a equivalência em relação aos números de mol, número de mols do ácido igual ao número de mols da base, que é o princípio da titulação, quando eu tenho um ácido, por exemplo, dessa forma triprótico, nós vamos visualizar que para cada 3H+, né, para cada 1 mol do ácido, nós temos 3H+. E cada 1 mol da base, nós apenas temos uma hidroxila. Tá? O que nós queremos saber nessa questão? O número de mols do ácido que foi titulado através do meu NaOH, certo? Então essa informação aqui é o que eu quero saber, ó, número de mols. Quem é número de mols da base? Número de mols é igual a molaridade da base vezes o volume da base. Ó, então como eu quero saber o número de mols do ácido, o 3H+ está aqui, vai passar para lá, dividindo. Beleza? Então, como nós encontramos aqui, ó, número de mols do ácido vai ser igual a 0,01 vezes 24 ml, que é o número de mols, e a molaridade, que é a molaridade da base vezes o volume da base, dividido por 3, que é o meu H+, beleza? Então eu encontro aqui agora, através disso, o meu número de mols do ácido, que vai ser igual a 0,08. Só que, ó, como o meu volume se encontra em ml, eu vou encontrar aqui, então, minha unidade de medida como milimol, ok? Gente, se liga, se eu tenho mol e eu tenho massa molar do ácido cítrico, tem como agora eu saber a massa que eu tenho de ácido cítrico nessa amostra, beleza? Como é que eu vou saber isso? A minha massa vai ser igual a massa molar vezes o número de mols, tá? Então 192 vezes 0,08. Como eu estou falando em milimol, para eu transformar isso para mol eu tenho que dividir por 1000. Já vou fazer essa conversão aqui nesse momento, beleza? E aí, gente, ó, 192 vezes 0,08 dividido por 1000, nós vamos ter aqui um valor igual a 0,015 gramas. Que informação é essa? 0,015 gramas do ácido em uma amostra de 2,2 gramas da polpa. Lembra disso? Só que minha tabela está pedindo quanto, gente? Minha tabela está pedindo para 100 gramas da amostra, tá? E aí nós vamos precisar fazer essa conversão agora
para 100 gramas para fazer a comparação com os valores da tabela. Então, ó, 0,015 gramas está para 2,2 grama da amostra. Se eu tenho uma amostra de 100 gramas, eu vou ter então aqui agora X gramas do meu ácido cítrico, ok? E essa massa, ela é aproximadamente igual a 0,7 gramas do ácido. E aí, galera, já que eu achei a massa de ácido cítrico que nós temos na amostra, numa amostra de 100 gramas, nós vamos fazer lá a comparação agora com a tabela que ele me pede, ó. Ele pergunta, entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Então, essa amostra só pode ser de polpas de fruta que tenham uma quantidade menor que 0,7 gramas do ácido na constituição, beleza? Então, ó, acerola tem 0,8, não pode ser. Caju tem 0,3 gramas, pode ser. Cupuaçu tem 1,5, não pode ser. Graviola 0,6, pode ser. E maracujá 2,5, não pode ser. Então, qual a resposta correta dessa questão? Resposta correta, letra C, caju e graviola, ok? Então, é isso aí. Se liga aí, galerinha, questão 98 da prova cinza Enem. Vamos lá, uma questão que fala agora sobre reações orgânicas. Toda a prova do Enem tem reações orgânicas, é um assunto que aparece bastante na prova do Enem, beleza? E nas revisões todas nós falamos sobre todas essas reações aí. E se liga, na última revisão que nós fizemos, eu falei sobre essa reação específica. Vamos lá. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, que é o politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação. E ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Gente, sublinha aí, reação de transesterificação. Como é que acontece uma reação de transesterificação? Nós já falamos que a obtenção dos ésteres acontece de duas maneiras. Uma é a reação de esterificação, que acontece entre um ácido carboxílico e um álcool, formando um éster mais água. E a outra é a transesterificação que está sendo cobrada nessa questão. A transesterificação é um éster mais um álcool, formando outro éster mais outro álcool. Nós falamos sobre a obtenção do biodiesel, galera. O biodiesel ele é obtido através dessa reação de transesterificação. Então se liga no esquema. Nós temos aí o PET, que é um éster, beleza? Reagindo com 2N de A, que é quem ele quer. Ele está querendo saber quem é essa substância, formando o tereftalato, que também é um éster, mais um álcool. Gente, éster mais álcool, formando outro éster mais outro álcool. Então já morreu a questão aqui, ó. Já visualizo que o composto que eu necessito para reagir com o PET é um álcool. Olha para as alternativas. O composto A, representado no esquema de reação, é o nomenclatura de hidrocarbonetos. Outro conteúdo importante para a prova do Enem, que nós também batemos nessa teclazinha lá. Metano. Metano é um hidrocarboneto. Met, um carbono, an, somente ligações simples e o finalzinho O, hidrocarboneto. É um álcool? Não, formado apenas por carbono e hidrogênio. Então, falso, ó, mito, a letra A. Metanol. Toda vez que nós temos esse final OL, nós temos agora a presença de uma hidroxila na cadeia, beleza? E o metanol é uma hidroxila de carbono saturado que representa um álcool. Então, gente, ó, verdade a letra B. Uma reação de transesterificação necessita de um éster mais um álcool. Então, o metanol é o álcool que nós desejamos, beleza? Letra C, éter metílico é um éter. Ácido etanóico da letra D, ácido carboxílico, e na letra E, um anidrido etanóico, que não é o que nós queremos, beleza? Então a resposta é o metanol, letra B, ok? Então, aí mais uma questãozinha da prova cinza do Enem. Valeu? Galerinha, se liga aí em mais uma questão agora 101 do caderno cinza, beleza? A questão diz assim, ó. A glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato.
Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então a questão já está me falando de 2 reações. Uma é a glicose sendo quebrada, entrando em combustão, beleza? E na outra, a formação do ácido lático. Se liga aí. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, gente, olha o que nós queremos? Nós queremos a glicose se transformando em ácido lático, beleza? Então, olha as equações que ele me mostra. Primeira equação, glicose mais O2 formando CO2 mais água, com um ΔH de combustão de 2.800 kJ liberados. Depois, o ácido lático mais O2 formando CO2 mais água, com um ΔH de menos 1.344 kJ. Ele quer o comando da questão. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Gente, qual é o processo anaeróbico? O processo anaeróbico é a obtenção de ácido lático a partir da glicose. Se eu tenho as 2 reações que ele me forneceu, e aí eu já inverti a segunda, ó, porque se eu quero glicose formando ácido lático, eu tenho que ter glicose no meu reagente, de acordo com a lei de Hess, beleza? A soma dessas 2 equações vai me fornecer a minha equação global, tá? Então, olha, glicose no reagente e ácido lático no produto da minha reação. Só que o texto, o enunciado deixa claro que a cada 1 mol de glicose forma-se 2 mols do ácido lático, ok? Então, gente, olha essa equaçãozinha que eu já inverti. E lembra, se eu invertir a equação, eu tenho que também inverter o sinal do meu ΔH, que nós vamos deixar por último, beleza? Eu tenho também que agora multiplicar por 2 essa equação. Então, ao multiplicar por 2, ó, o que nós vamos ter? 6 mols de CO2, 6 mols de H2O, formando 2 mols de ácido lático para 6 mols de O2. Com isso, galera, nós vamos ter os nossos chamados intermediários. Quem está sendo produzido em uma reação e consumido na outra, ele tem que desaparecer, não é isso? Então, ó, dá para cortar CO2 com 6 CO2, 6 H2O com 6 H2O e também, ó, 6 O2 sendo produzidos na reação de baixo, mas 6 O2 sendo consumidos na reação de cima. O que nós chegamos aqui, então? A glicose formando 2 mols do ácido lático. E aí, gente, olha os ΔHs, porque se eu somei as minhas reações para chegar na minha reação global, o ΔH dessa reação vai ser através de quem? Da soma dos ΔHs das reações que nós utilizamos, beleza? E aí o ΔH de combustão da glicose é igual a menos 2.800 kJ de acordo com a equação, beleza? O ΔH de combustão do ácido lático vai ser de 1.344 kJ. Mas o que é que nós fizemos com essa equação do ácido lático? Nós invertemos. Então, se eu invertir a minha reação, eu tenho que inverter também o meu sinal. E outra coisa, eu multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2 a minha reação, eu também tenho que multiplicar por 2 o meu ΔH. Então, ó, isso aqui vezes 2 vai ser igual a 2.688 positivo. Agora, a soma das variações de entalpia das reações me fornece a entalpia da reação global. Então, ó, o que nós temos aqui agora? Que menos 2.800 kJ mais 2.688 é igual a quanto? A menos, conserva o sinal do maior, menos com mais subtração, 112 kJ de energia, ok? Então, o que é esse 112? É a minha variação de entalpia da glicose formando o ácido lático pelo processo anaeróbio.
beleza? Então, olha o que a questão me informa. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque, letra A, libera 112 kJ por mol de glicose. Valeu? Se liga aí. Galerinha, se liga aí em mais uma questão do Enem 2019, caderno cinza. Questão agora 105. Vou começar essa questão pelo comando, beleza? É uma das táticas que nós temos, né, para algumas questões. Vamos só observar o que o comando da questão pede para a gente voltar no texto de uma forma mais objetiva. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, olha, o texto vai trazer o seguinte. Em 1808, Dalton publicou em seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Primeiro postulado diz assim: a matéria é constituída de átomos indivisíveis. A questão está querendo saber qual dos postulados ainda é correto, beleza? Galera, átomos indivisíveis, essa verdade perdura até hoje? Até hoje esse postulado de Dalton é tido como verdade? Não, ok? Nós temos no átomo as subpartículas, né? Que são elétrons, prótons e nêutrons. E nós conseguimos perceber a transição de elétrons, por exemplo, dos átomos. Então, não mais consideramos eles como indivisíveis, ok? Então, falso. A primeiro postulado de Dalton já caiu por terra. Segundo postulado. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Falso também. Nós temos hoje a ideia dos isótopos, que são átomos de um mesmo elemento que apresentam massas diferentes e algumas propriedades também diferentes, ok? As propriedades físicas diferentes, propriedades químicas são iguais. Terceiro postulado. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não, galera, não mais. Nós conhecemos, por exemplo, os isóbaros, que são elementos diferentes, mas que apresentam o mesmo número de massa. Por exemplo, carbono 14, nitrogênio 14. São isóbaros, ok? 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. Falso também, nós conhecemos hoje as reações nucleares, a radioatividade, né? E essa radioatividade ela mostra o quê? Que os átomos eles podem se transformar em outros átomos através de uma fissão, através de uma fusão nuclear ou simplesmente a emissão de partículas radioativas de forma espontânea, emissão de partícula alfa, emissão de partícula beta. Todos esses exemplos transformam os átomos de elementos dos reagentes em outros elementos, ok? Então, também falso. Sobrou então quem? O quinto postulado. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Verdade. Até hoje nós temos esse postulado como verdade, porque nós temos as leis das proporções constantes, proporções definidas, né? Cada substância tem a sua proporção. H2O, 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Tranquilo? Então, qual é o postulado que ainda é considerado correto? Apenas o postulado 5. Beleza? Resposta, letra E. Valeu, galera! Continuando nossa revisão. Agora nós vamos para a questão 107 do caderno cinza. A questão diz assim, ó. O odor que permanece nas mãos após o contato com o alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Ó, importante informação, grife isso aí. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina, a estrutura 1, e que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura
2, ok? Então nós temos aí, ó, a estrutura 1 com a parte principal que nós precisamos da alicina, o enxofre com a carga positiva, beleza? E na estrutura 2 nós temos o enxofre agora, ó, com uma mudança na sua característica, né? A espécie mudou, a carga mudou, beleza? Mas tome cuidado com isso, gente. Tome cuidado com isso. Nem sempre que a carga muda, o processo que ele está pedindo é de reações redox. E isso aí é o que levaria o erro na minha questão. Observe, na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como 1. Gente, para que eu tenha uma reação de oxirredução, o meu reagente, ou os meus reagentes, eles precisam um se oxidar para o outro reduzir, ok? Então eu estou dizendo que os dois reagentes vão ser consumidos na reação. O enunciado da questão está deixando muito claro para a gente que a principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso, ou seja, ele não vai ser consumido no processo. Então, mesmo que nós tenhamos aqui, ó, a mudança de NOx, ok? Houve aqui uma redução do enxofre, ok? Na carga do enxofre. Mas o sabonete, ele não foi o principal agente dessa redução, ou seja, ele não sofreu a oxidação, tá? Então, gente, qual é a característica dessas espécies que se encontram na solução, que promovem a reação, mas que não é consumido nela? Nós estamos falando de quem? Letra A, um ácido? Não, não foi uma reação que envolveu ácido e base. Um redutor, olha, apesar de promover uma redução, o sabonete não é o redutor, beleza? Porque ele não foi consumido no processo. Letra C, um eletrólito, esse sabonete ele se encontra dissociado ou ionizado em meio aquoso, então ele não pode ser chamado de eletrólito e não foi um eletrólito, tá? Letra D, um tensoativo. Qual é a característica de um tensoativo? Uma cadeia polar ou uma cadeia apolar e uma ponta polar. Então, uma cadeia chamada também de anfifílica, interage tanto com o meio polar como o meio apolar. Não é a questão desse sabonete em questão, beleza? Nós temos a característica do sabão, do detergente, também como tensoativo, mas não é a característica desse sabonete. Então, olha a letra E, ele vai agir como um catalisador. Ele vai favorecer o acontecimento dessa reação, mas não vai ser consumido no processo. Outra espécie vai ser responsável pela redução desse enxofre, ok? Então a resposta correta dessa questão, letra E, catalisador, ok? Se liga aí. Galerinha, se liga em mais uma. Vamos lá, questão agora 110. Nessa questão 110 diz assim, ó: a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então, ele traz aqui, ó, a bichina, como um corante presente no urucum, o licopeno, o corante presente no tomate, e o beta-caroteno, presente tanto na cenoura quanto na laranja, ok? E aí ele me fala o seguinte, comando da questão diz assim, ó: a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de... Galera, toda vez que nós falamos sobre cores, nós estamos falando em quê? Em transições eletrônicas, beleza? Então, quando o elétron se movimenta ao absorver energia, ao retornar, ele emite energia na forma de luz, tá? Isso quando acontece nos compostos iônicos, essa transição de elétrons, por exemplo, nos metais, quando nós falamos de teste de chamas, a absorção do elétron de energia pelo elétron, nós percebemos com maior tranquilidade, com maior facilidade a transição do elétron acontecer. Mas quando nós estamos falando de compostos orgânicos, nós precisamos de alguns mecanismos no composto orgânico para fazer com que esse elétron comece a migrar, comece a se movimentar na cadeia. E uma das estruturas que nós precisamos para essa transição eletrônica é o quê? Duplas ligações alternadas, ok? Então isso aí já mata a ideia da questão. Quando nós falamos dessas duplas ligações alternadas, nós estamos trazendo essa ideia de movimento eletrônico, de transição eletrônica, beleza? Então vamos de olho agora nas alternativas, ó.
A primeira alternativa diz assim, letra A, cadeia conjugada. Gente, o que é uma cadeia conjugada? É a presença de ligações simples e ligações duplas nessa cadeia de forma alternada. Então isso significa o quê? Processo de transição eletrônica. Capacidade desses elétrons se movimentarem na cadeia por conta da presença dessas duplas ligações. Então, verdade isso. A cadeia conjugada que permite, tanto na bitina, quanto no licopeno, quanto no beta-caroteno, nós temos duplas ligações alternadas na cadeia. E essa movimentação desses elétrons que permite a transição e que permite a emissão de energia na forma de luz num comprimento de onda que nosso olho consegue captar e converter isso lá no nosso cérebro para uma determinada cor. Beleza? Então, letra A verdadeira. Com isso, vamos analisar as falsas, cadeia ramificada. Todas têm cadeia ramificada, mas não são as ramificações as responsáveis pela cor. Átomos de carbonos terciários. Todas elas têm átomos de carbonos terciários, mas que também não são responsáveis pela cor. Ligações duplas de configuração cis. Se nós formos observar aqui as ligações duplas, onde tem isomeria, as isomerias são do tipo trans, beleza? E também não são elas as responsáveis por essa transição. E átomos de carbono com hibridização do tipo sp3. Também temos os carbonos das extremidades das cadeias, todos eles como hibridização do tipo sp3, mas também não é a hibridização sp3 a responsável pela transição de elétrons e a mudança de cor ou a cor característica da espécie. Beleza? Então se liga, resposta letra A, cadeia conjugada. Valeu? Galerinha, se liga em mais uma. Vamos lá, questão agora 113, também do caderno cinza. Vamos falar o seguinte, Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip. Entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e o reagente iodeto de potássio, conforme mostrado na imagem. Então, o biochip, a imagem me mostra o biochip antes e o biochip após a adição do soro. Após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando um peróxido de hidrogênio. Então, equação 1, a glicose mais O2 e água, a presença das enzimas e a formação do peróxido de hidrogênio. Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. Então, o peróxido mais o iodeto, gerando triiodeto, água e oxigênio. Galera, observando as equações, nós já conseguimos perceber aqui, substância simples sendo transformada em uma substância composta se transformando em substância simples. Isso envolve variação no número de oxidação da espécie, beleza? Então já está na cara aqui qual é a estrutura dessa reação, tá? E o comando da questão vai falar simplesmente isso, O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é substância simples, regra 1 de NOx, toda substância simples apresenta NOx igual a 0, beleza? E aí nós vamos ter a formação do peróxido de hidrogênio, que é um caso especial em que o oxigênio adquire um NOx menos 1. Então já estou percebendo aqui, que no oxigênio houve redução. Se no oxigênio houve redução, ele oxidou alguém, beleza? E aqui da mesma forma, menos 1 se transformando em NOx 0, substância simples. Então aqui nós estamos observando o processo de oxidação, o aumento do número de oxidação da espécie. Se houve uma oxidação do peróxido, significa que houve a redução de alguma espécie na
reação, beleza? Então são reações de quê? De oxirredução, e que se encontra aí na alternativa C dessa prova, que é o do caderno cinza, ok? Análise, o que é uma reação de análise? Uma decomposição, uma substância se transformando em duas ou mais. Falso, não temos reação de análise aqui. Síntese, A mais B formando um único composto, não é? Então também não é o que acontece aqui, não é uma reação de síntese. Oxidação correta, reação de complexação, formação de complexos aqui com metais, também não acontece isso. E uma reação ácido-base também não é o caso das minhas reações, beleza? Resposta correta para essa questão, resposta letra C, oxirredução. Valeu? E aí, meu povo, vamos lá para mais uma questão? Agora a questão 114 da prova do caderno cinza. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidos por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Então, tratamento de água é também um conteúdo que aparece sempre na prova do Enem. E nesses métodos de tratamento, nós vamos estar visualizando aqui agora uma questão falando sobre a redução dos medicamentos presentes aí no esgoto doméstico, ok? E aí, gente, as alternativas falam o seguinte. Primeira alternativa, A, eu posso minimizar essa permanência como? Utilizando esterco como fertilizante na agricultura, utilização de esterco para minimizar a quantidade de medicamentos, de princípios ativos de medicamentos no esgoto doméstico, mito, falso, isso não. Letra B, ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana, essa ampliação é muito bem-vinda, né? Porque a gente vai precisar de um saneamento básico melhor, mas essa ampliação não vai reduzir a quantidade de medicamentos presentes nesse esgoto, concorda? Então, também, mito, a letra B. Letra C, descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. Eu vou reduzir a presença dos medicamentos em esgoto, lençóis freáticos, jogando ele em lixão? Também não. Então, mito, letra C. Letra D, desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Então, os processos que nós temos nesses tratamentos de efluentes não é eficaz para esses medicamentos que se encontram no esgoto. Então, a desenvolver novos métodos seria sim, verdade, tá? Ok, a letra D, certo? E por fim, letra E, reuso dos lodos provenientes das estações de tratamento de água na agricultura. Se o lodo é simplesmente o resíduo que foi retirado da água após o tratamento desse efluente, como é que eu vou pegar esse lodo e utilizar na agricultura? Eu vou estar poluindo ainda mais, ok? Então, falso, mito, também a letra E, beleza? Então, foi aí mais uma questãozinha. Galerinha, se liga, questão 115. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. Teste de chama. Teste de chama diretamente relacionado com a identificação de compostos através da cor, do comprimento de onda, beleza? Então, a cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer gente, toda vez que nós falamos de cor, nós estamos pensando em transição de elétrons, ok? Então, qual é o modelo atômico que explica isso? O modelo de Bohr. Lembra aí no modelo de Bohr, quando nós visualizamos a transição dos elétrons, né? A absorção de um quantum de energia
para fazer com que o elétron migre de uma camada mais interna, menos energética, para uma camada mais externa, mais energética. Só que essa absorção de energia ainda não é a emissão de luz. A emissão de luz acontece quando? Quando o elétron retorna para a sua camada de origem e toda aquela energia que foi absorvida antes para esse elétron sofrer essa transição é liberada no retorno. Então a emissão de energia na forma de luz que vai ser observada aí as diferentes cores em diferentes comprimentos de onda, essa energia liberada, ok? Então se liga nas alternativas. Letra A diz que a cor proveniente da emissão eletromagnética ao ocorrer letra A, mudança de fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. No bico de Bunsen nós já temos os íons, os átomos, né? Eles já são atomizados, então não é mudança de estado físico que está acontecendo aí, beleza? Letra B, combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Reação de combustão de um cátion presente ali na solução? Totalmente falso, não é uma reação de combustão. Letra C, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Diminuição de energia cinética também não está relacionada com emissão de luz, beleza? Então, letra C, também falso. E aí ela ainda diz que é numa mesma órbita. Eu tenho uma mudança de órbita, né? Mudança de níveis de energia. Letra D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Verdade. Ó, lembra que eu falei para vocês que eles se encontram nos níveis mais externos, mais energéticos, e eles vão retornar para níveis mais internos, menos energéticos, e liberando a energia que foi antes absorvida na forma de luz. Verdade? A letra D, ok? Letra E, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Essa transição acontece primeiro, mas não é essa transição que está diretamente relacionada com a emissão de cor, a emissão de luz, a emissão de fótons, ok? Então, resposta correta dessa questão, letra D. Valeu? E aí, vamos mais uma? Questão agora 119. A questão diz assim: hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, elas estão presentes em grande quantidade nas diversas frações de petróleo e normalmente são separadas por destilação fracionada. Ó, que dica importante da questão, destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. Pronto, chave da questão aí. O quadro apresenta as principais funções obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, a tabela me informa o seguinte, ó, que até 20 graus Celsius eu tenho gás natural e gás de cozinha com até 4 carbonos sendo retirado nessa primeira etapa. Ok? Nessa primeira fração. De 30 a 180 graus Celsius, nós temos, por exemplo, a gasolina, que tem de 6 a 12 carbonos, que são aí obtidos nessa segunda fração. De 170 a 290 graus Celsius, nós temos a obtenção do querosene, por exemplo, com 11 a 16 carbonos. E na quarta fração, uma temperatura de 260 a 350 graus Celsius, que é o exemplo do óleo diesel, que pode ser obtido com uma quantidade de 14 a 18 carbonos. O que nós estamos percebendo aqui nesses hidrocarbonetos? Que quanto maior é a cadeia carbônica, maior também é a temperatura de ebulição dessas substâncias. Temperatura de ebulição está diretamente relacionada com o que, gente? Com interações intermoleculares, ok? Apesar de serem hidrocarbonetos, que vão ter aí interações do tipo dipolo induzido, porque são moléculas apolares, quanto maior é a cadeia, maior vai ser a superfície de contato entre esses compostos. E essa superfície de contato aumenta a interação. Ok, galera? Então já entendemos aí o funcionamento da questão. E aí, o comando da questão diz o seguinte: na reação ou na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Fração 4 apresenta maior quantidade de carbonos, gente. Então, nós vamos observar aí as alternativas, ó. Letra A, suas densidades são maiores? Galera, eu estou envolvendo densidade nesse método de separação? Não, nós estamos falando de pontos de
fusão, pontos de ebulição, ok? Então, densidade não é a resposta, tá? Letra B, o número de ramificações é maior. Esse número de ramificações, quanto maior o número de ramificações, menor é o ponto de ebulição. Então, se essas cadeias tivessem maiores números de ramificações, elas teriam menores pontos de ebulição e não maior, como é o caso. Beleza? Então, ramificação também não é. Sua solubilidade no petróleo é maior? Ambas são apolares, ambas são solúveis. Então, isso também não é a verdade. As forças intermoleculares são mais intensas? É lógico, porque se elas apresentam maiores pontos de ebulição, elas estão também com interações mais intensas, ok? Resposta correta, letra D. Beleza, galera? E por fim, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada? Não tem essa ideia de craqueamento aí, não temos quebra de cadeia nesse processo, beleza? Então, resposta dessa questão, letra D. Vamos lá para mais uma. Próxima questão, 125, caderno cinza. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura. Então, olha o que a figura me diz, que de um lado eu tenho um eletrodo de zinco, ok? Do outro lado eu tenho um eletrodo poroso, mas esse eletrodo poroso ele vai permitir a entrada do oxigênio do ar atmosférico. Então, o oxigênio entra nesse eletrodo poroso e ao entrar nesse eletrodo poroso, olha o que acontece com o oxigênio? Ele se transforma em OH-. Ok? Gente, o que vai acontecer com o zinco? O zinco ele vai ser oxidado na minha reação, porque ele está me dizendo que esse zinco vai se transformar numa espécie iônica ao interagir aqui, ó, com o OH- que vai passar pela membrana. Então, olha o que está sendo produzido aqui no eletrodo de zinco, o ZnOH4 menos 2. Então, esse ZnOH4 menos 2, ele apresenta o zinco de que forma? O zinco na forma de zinco mais 2. Então, olha o que aconteceu desse lado da minha reação. Zn sólido se transformando em Zn mais 2 e liberando 2 elétrons. Gente, liberação de elétrons que acontece em um dos polos em uma pilha, essa liberação de elétrons vai acontecer aonde? No ânodo, ok? O ânodo, onde acontece a oxidação da espécie. Se esse é o ânodo, esse aqui é o meu cátodo. Olha o que está acontecendo nessa reação aqui no cátodo. O oxigênio na forma de O2, na verdade meio mol de O2, mais água, porque ele me disse que a solução é aquosa, beleza? Recebe 2 elétrons e se transforma em 2 OH-, 2 hidroxilas. Então, onde tem recepção de elétrons, ganho de elétrons, nós chamamos de cátodo. A partir do momento que eu fiz essa interpretação no meu esquema, eu consigo resolver a questão agora de forma fácil, beleza? Já identifiquei quem é o ânodo e quem é o cátodo. Agora, olha o comando da questão. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é... Qual é a espécie que foi formada no ânodo? O zinco mais 2, só que o zinco mais 2, ao interagir com as hidroxilas que estão sendo produzidas também no cátodo, nós vamos ter aqui a formação, ó, do hidróxido de zinco, que está sendo demonstrado ali na forma de ZnOH4 menos 2, ok? Então, resposta correta para a nossa reação aqui, para a nossa questão, a letra E, ZnOH4 menos 2, é o produto que está sendo obtido no meu ânodo. Ok, galera? Então, se liga aí em mais uma. E aí, galerinha, mais uma questãozinha do nosso Enem 2019, agora a questão 133. A questão diz assim, ó: para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH,
e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico expressos no quadro. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, no quadro, tá, todos os potenciais de redução e suas respectivas reações. Galera, mas olha a dica dessa questão. Ela vai tocar num termo lá em cima no enunciado que é muito importante para vocês. Pulverizado. O que é pulverizar? Pulverizar é tornar pó. Tornar pó, a substância se encontra em qual estado físico? Sólido. Se nós observarmos isso, já é uma situação que nós temos que levar em consideração aí para as nossas respostas lá embaixo. Beleza? Eu preciso de alguma coisa que seja sólida, tá? Mas vamos observar agora pelos potenciais de redução das espécies. A questão está deixando claro que acontece uma liberação de hidrogênio gasoso. Então nós queremos que essa reação da água aconteça, beleza? E essa reação significa o quê? A redução da água em hidrogênio e OH-, porque o hidrogênio vai sair com NOx zero. Qual dessas semi-reações que nós vamos ter aqui, então, que são capazes de possibilitar a redução da água? Quem tem um potencial de redução menor do que ela. E menor, quando nós falamos de negativo, são números, ó, 2,33 e menos 0,88 são os valores que nós temos aqui que são menores do que menos 0,83. Então nós já conseguimos descartar essas três outras reações que estão sendo demonstradas na tabela, beleza? E aí sobra então apenas duas espécies para a gente discutir. Qual das espécies vai ser utilizada na forma pulverizada para fazer com que o hidrogênio a água seja reduzida a hidrogênio? E aí nós temos duas possibilidades. Para que a água sofra redução, alguém precisa se oxidar, beleza? Quem é que vai ter um maior potencial de oxidação aqui? O alumínio. O alumínio vai ter um potencial de oxidação de mais 2,33. Mas isso não significa que eu também não posso usar o ferro, beleza? Mas olha as alternativas. As alternativas vão tratar de quê? De alumínio, letra A, só que a única substância com ferro que está sendo demonstrada nas alternativas é o hidróxido de ferro e não o ferro na forma sólida, beleza? Então essa resposta aqui, ó, vai estar levando em consideração a espécie que vai sofrer oxidação para fazer com que o hidrogênio seja liberado na forma gasosa. E a espécie que apresenta um potencial de oxidação elevado para isso é o alumínio, ok? Então, resposta correta para essa questão, letra A. Beleza? Valeu, galera! Vamos lá, galerinha, para mais uma questãozinha. Caderno cinza, questão agora 128. A questão diz assim, ó. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, à brita e à água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto está associada à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído e em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. Galera, presta atenção no termo que ele está usando. Substituição ao material particulado rochoso graúdo. Qual é o graúdo que nós vamos ter aí? Qual é o material particulado rochoso graúdo que nós vamos ter? A brita, a areia ou a água? Porque são esses três materiais que eles estão informando que são utilizados para a produção do concreto, ok? Então nós já entendemos aqui, claro e óbvio, que o concreto reciclado vai ser substituindo a brita. Concorda comigo? Ótimo. Então olha o comando da questão. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do ou da
letra A, extração da brita? Sim, porque se eu já tenho um material, um concreto, né, que já foi utilizado em algum determinado momento e que eu consigo quebrar ele para substituir a brita, eu vou evitar de extrair a brita da fonte dela. No caso aqui que ele fala que é a fragmentação de rochas, ok? Então letra A, ó, verdade. Letra A, verdade. As demais vão me falar aí da extração da areia, mas não é o meu material particulado rochoso graúdo. Consumo de água também não é. Consumo de concreto também não é, ok? E fabricação de cimento também não é, ok, galera? Então, a resposta correta dessa questão, questãozinha muito fácil, muito simples, interpretativa, letra A. Valeu? E, claro, né, galera, vocês fizeram aí essa prova domingo e também estão aí imaginando o que vai ser agora, pós-ENEM, né? Então, vamos lá, o que tá rolando por aí, toca aí o que tá rolando por aí pra gente ver o que a galera tá comentando da prova e o que vai fazer agora pra frente. Então, né, a prova do Enem ela foi muito tranquila, pelo menos da minha parte, achei muito tranquila a prova. Algumas questões assim não soube responder, mas foi uma prova super tranquila. Não tinha as questões difíceis, questões mais fáceis, mas até então gostei muito da prova. Já é o segundo ano que eu estou fazendo e eu gostei bastante. E em questão de curso, dessas coisas, do que eu quero fazer ou direito ou na área da enfermagem mesmo, que são coisas que eu gosto bastante. A prova de hoje eu achei muito mais difícil do que a de semana passada, que assim, que eu sou mais de exatas, mas esse ano, por incrível que pareça, mais de humanos. E tipo assim, eu anseio mesmo um curso de medicina, sabe? Uma coisa boa pra mim que eu quero na área da saúde, mesmo que eu não consiga o que eu quero por conta da prova de hoje, que foi meio ruim, talvez eu quero alguma coisa pra saúde, é isso. Bem, a prova do primeiro dia é mais voltada para a área que eu quero, que é letras. E foi bem extensa a questão de interpretação de texto, foi clara até nas questões de ciências humanas. A prova de redação foi um boicote total, as pessoas que precisam entrar na universidade não têm acesso ao cinema. Quanto às questões de hoje, eu não tenho muita afinidade, porque não é muito a minha área, eu prefiro mesmo as do primeiro dia. Acho que fui melhor do que hoje, por exemplo. Eu achei horrível. Particularmente, eu achei um nível de dificuldade grande na parte de matemática, porque eu não sou muito assim da área de exatas. Realmente eu tenho muita dificuldade e eu acho que por isso possa ter sido que eu tenha muita dificuldade. Minhas perspectivas é passar na UESB, a nota de corte da UESB, para jornalismo. Eu tenho muita vontade de fazer jornalismo ou relações públicas, mas relações públicas não tem na UESB, não que eu saiba. E alguma coisa assim, publicidade, marketing, com imagem, assim, é a minha perspectiva. Galera, finalizamos aí mais um programa no Zenit TV e também na Rádio Z. Lembre aí, quinta-feira tem programa novamente. Entrem no nosso canal aí do YouTube, dê um joinha. E também entre no nosso Instagram e você vai ver também alguns pedacinhos aí dessas revisões, beleza? Grande abraço para vocês, sucesso e lembre, o Enem foi embora, mas ainda tem uma maratona de alguns vestibulares. Você da Bahia, revisão específica para Consultec, o NEB, o ESB e lembre, né, UniFG em Guanambi também é Consultec, viu galera? A gente vai fazer revisão para todos esses vestibulares. Claro, né, fazer uma crítica aqui ao ESB, a UESB não lançou ainda sua data de prova. Então já lançou aí edital de isenção de taxa e não lançou ainda a data da prova. UESB, se liga aí, brother, vamos, lança aí, porque só tá faltando você lançar qual é a data da prova. E um recado especial para a galera de Macaúbas. Gente, Macaúbas e região, Livramento, Paramirim, Boqueira. Lembra aí, viu, galera de Macaúbas, o diferencial, o cursinho diferencial que já aprovava pra caramba, que utilizava o material do Zenit, fazia todos os simulados do Zenit, agora é Zenit 2020, o diferencial em Macaúbas é Zenit, até combinou, né? Diferencial é Zenit. Valeu, abraço pra vocês e até o próximo programa. O ponto mais alto é aqui,
Você confia e a gente aprova. O ponto mais alto é aqui. Itinerante, tenho paranoia. O ponto mais alto é aqui. Você que groova e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto.